Era uma vez em que o Corinthians estava no mesmo patamar do Flamengo, torcida. Agora, olha isso aqui. Não tem comparação. Salve nação, seja bem-vindo ao canal e vamos ver a realidade de todos. Tem como bater de frente com o Flamengo? Tenho aqui alguns cortes e crédito de imagem correspondente aos cortes se encontra abaixo na descrição. E bora lá, mas antes se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta, diz aí o que você acha e chega dando aquele like porque ajuda demais a gente e eu agradeço. Mas vamos ver aqui o Flamengo se preparando e a nação já pensando no Aeroflá. Bora ver. Gigante brasileiro que está lá é o Flamengo. O Flamengo tem vários jogadores na seleção brasileira. O Ancelotti falou sobre um deles e sobre a possibilidade de ir embora. Diga lá, Carleto, o que você disse sobre uma eventual possível saída do Gerson para o futebol russo? Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia. Olha, isso parece que é 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo e já ganha muito no Mengão. Pois é, aí é que está o detalhe. Ele pensando na parte financeira, quem somos nós, né? Para dizer que ele não tem que aceitar. Isso é outra coisa, né? Porque hoje no futebol, numa assinatura de contrato, tu resolve a tua vida. Aí é uma escolha profissional e pessoal. Só que hoje, cadê o Luiz Henrique? Alguém fala no Luiz Henrique hoje? É do mesmo time, o Zenit, do Zenit, né? Que jogou no Botafogo, foi craque do campeonato, craque da Libertadores e do Brasileiro, ok? Alguém fala... Destaque na seleção. Destaque na seleção. Alguém fala do Luiz Henrique? Não. Não. Alguém fala do Nino, zagueiro, que sobraria hoje no futebol brasileiro? Claudinho. Claudinho, que já foi pro Catar também, saiu do Zenit e foi pro Catar. Também por isso um pouco, né, para ganhar mais dinheiro ainda. E aí? Então é o seguinte, ó, ele foi muito político. Vamos acompanhar o campeonato russo. Duvido. Acho que se o Gerson for para a Rússia, eu não sei se ele interrompe a possibilidade de ser convocado, mas eu acho que aumenta a dificuldade. E jogadores como o Gerson, que tem um limite alto de performance, né, tem um teto muito alto, eles tendem a render o que o jogo exige também, né? Ele pode entregar bastante, se o jogo exige menos, de repente ele está lá disputando uma temporada inteira no futebol russo, mas está jogando aquém do que, por exemplo, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores exigem, né? E aí, isso pode custar nessa competição acirrada por uma vaga entre os quantos são? 23? Não, tem um 26. Pouco mais, né? Entre os 26 chamados para a Copa do Mundo, ele pode ficar de fora por conta disso. É um pouquinho que, né, uma performance aqui, outra ali, uma exposição aqui, outra ali, que vai fazer na hora da decisão a escolha por um ou outro jogador para ir para a Copa. Só para deixar claro que o futebol russo hoje está alijado das competições europeias por causa da guerra Rússia e Ucrânia. Então esse é um prejuízo gigantesco. O Zenit não disputa a Liga dos Campeões, por exemplo, disputaria como campeão russo, não disputa mais, né? Aí eu te pergunto, depois da declaração do presidente Vladimir Putin ontem, fortíssima declaração, né? Se provocarem um estremecimento, foi mais ou menos o sentido esse, o estremecimento nuclear, o planeta vai acabar. Mais ou menos ele falou isso ontem. Simpatia, hein? Uma simpatia, sim, uma frase super pacífica, né? Opa. Aí tu fica lendo aquilo ali. Tu vai jogar lá? Entre nós, assim, mesmo que tu vá ganhar milhões. Eu não sei, cada um faz as suas escolhas, né? E cada um tem a visão de mundo, né, sobre o que é importante, na verdade. E o Gerson vai fazer essa escolha, muito provavelmente vai aceitar. E vai Eu acho que vai, tá, né? O pai dele, inclusive, é um empresário e está toda hora falando sobre isso, né? E daí o Flamengo vai perder o seu Coringa, né? Jogador importantíssimo, que talvez também perca a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo garotinho quando começa a jogar bola. Essa é a agenda, hein, Mari?
Do Mundial, então, das equipes brasileiras, com o Palmeiras estreando. Que loucura, né? Parece chat GPT. Crie confrontos pra mim. Palmeiras e Porto, dia 15 de junho, em Nova Jersey. Botafogo e Seattle Sounders, também no dia 15. Flamengo e Esperance, no dia 16. Fluminense e Borussia Dortmund, também em New Jersey, só que aí no dia 17 de junho. Que loucura. Vai ser, sabe o quê? Fogo no parquinho. Esse campeonato mundial interclubes. Mas ainda não é o gancho do fogo no parquinho. Daqui a pouco... Você falou pro Pedro que eu vou pra lá buscar o bi? Não falei pra ele. Avisa o Trump que eu só volto com o bi. Oh, meu Deus do céu. Bruno sendo deportado. Eu não sei se é um bom momento de eu avisar alguma coisa pro Trump não, tá, Pedro? Olha lá a cara dele, ó. Meu Deus do céu, imagina as relações diplomáticas Brasil e Estados Unidos depois disso. Mas tudo bem, ainda mais depois daquela apresentação no estúdio na última semana. Mas seguimos em frente. Tudo bem, Bruno? Um abraço a todos aí. Enfim, Jailson, Marra, beijo pra Mari, beijo pra todos. Flamengo que nesta chuvosa terça-feira, chove bem aqui no Rio de Janeiro, segue o seu treinamento, né? Lá no Ninho do Urubu, a preparação para o Mundial, mas ainda sem os seus convocáveis. O Flamengo até viajaria hoje, a delegação, a previsão inicial era que viajaria hoje, nesta terça-feira, para os Estados Unidos, e adiou em um dia. Por quê? Vai esperar todo mundo voltar, empacota todo mundo, faz aquele check-in bonito, né, Bruno, Mari? E aí despacha todo mundo para os Estados Unidos. O Flamengo vai lá para Atlantic City, onde vai ficar concentrado, enfim, depois estreia em Nova Jersey, vai fazer a sua estreia contra o time da Tunísia lá logo no início. Até me escapou o nome aqui agora nesse momento. Mas enfim, Flamengo que busca reforços para a sequência da temporada. Tem o Okafor, que a gente já falava ontem, foi emprestado ao Napoli na última temporada europeia. Ele pertence ao Milan, então o Flamengo tenta ainda a possibilidade de contratações, valor de mercado de em torno de 15 milhões de euros. A situação não é fácil, né? Um valor bem alto, mas o Flamengo conversa. É um atacante ali, joga por dentro, mas joga pela esquerda também, jogou bastante assim no Napoli, então seria uma possibilidade. E tem o Carrascal, que seria uma espécie de substituto, reserva imediato do Arrascaeta, poderia jogar junto também, o colombiano, junto ao Dinamo de Moscou. O Flamengo tenta ainda, tem um otimismo, tinha até um otimismo de conseguir até hoje, que é a data que fecha a janela para esse Mundial, mas ainda não foi possível, em torno ali dos 10, 12 milhões de euros. O Flamengo está desenvolvendo. A novela Gerson, por enquanto, está naquela. Se pagar a multa, leva, mas ele está aí com a seleção brasileira e aí depois segue para o Mundial. O Flamengo quer concentração na disputa do torneio. Bruno, Mari. Certíssimo, é isso aí. Flamengo com tudo. Esperança, que é o nome do time ali que fugiu. Vai, Bruno, obrigado. Faz a sua piada agora também. Sim. Não, obrigada, piada não. Viu, Pedro? O futebol brasileiro deu um salto em 2024. Os 20 maiores clubes do país arrecadaram juntos mais de 10 bilhões de reais. Nós vendemos mais jogadores por valores maiores, então a gente está conseguindo valorizar os nossos atletas, seja porque tem dinheiro nas receitas comerciais, por conta do investimento das casas de aposta, seja porque temos SAFs e gente colocando dinheiro para reestruturar os ativos que compraram. Ajudou muito também o pagamento antecipado pelos direitos de TV. Isso lá em 2023. Só que esse montante generoso já virou vendaval. O futebol brasileiro não estava preparado para esse passo importante que foi dado em 2023, quando da venda dos direitos de transmissão por 50 anos para a Liga Forte União. Esses clubes atingiram 1 bilhão de superávites. Aí no ano seguinte, 2024, já consumindo esse dinheiro, que era por 50 anos, um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. Então o que me faz crer é que o modelo de gestão era antiquado, para um dinheiro muito poderoso. Apenas Flamengo e Palmeiras, que faturaram mais de 1 bilhão de reais cada um em 2024, receberam elogios por fazerem bem a lição de casa. Já a realidade de outros 3 grandes do nosso futebol assusta.
São Paulo, o Corinthians estão entre os piores. Eu colocaria nessa lista o Atlético Mineiro, que apesar de ser uma SAF com donos com dinheiro, ainda enfrenta alguns problemas, né, especialmente de dívida. O Galo tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e, segundo o estudo de Grafietti, levaria 22 anos e meio para zerá-la se começasse a pagar hoje. O São Paulo vem há muitos anos mal financeiramente, com altas dívidas bancárias, justamente aquelas em que os juros são muito mais agressivos. O São Paulo, pelo menos, está tentando, a partir da emissão do FDIC, controlar os seus custos. A gente vai ver que, por exemplo, esse ano contratou poucos jogadores, enfim, está cortando, de certa forma, os custos. O São Paulo entendeu que precisa se reestruturar e começou a fazer isso. Nenhum caos chega aos pés do que o Corinthians vive. A exemplo de Flamengo e Palmeiras, o clube também teve mais de 1 bilhão de receitas no ano passado. Mas a dívida total superou 2 bilhões de reais e continua crescendo. A situação do Corinthians é tão grave que ele não consegue pagar um centavo da dívida, porque todo esse dinheiro que vai para o pagamento do fundo é o serviço da dívida, são os juros da dívida. O que o Corinthians tinha que ter feito? Aquele projeto do Bandeira de Melo no Flamengo. Nesse cenário de números bilionários, Somoge acabou revelando qual foi sua grande decepção em 2024. Pelos números que eu estou vendo, estou horrorizado com a SAF. O Brasil errou ao criar a lei da SAF e não criar o fair play financeiro no mesmo momento. Foi para o Bahia, Cruzeiro, Vasco, mesmo América Mineiro, né, para falar alguns exemplos assim diferentes, todos acumulando prejuízo. Então, 5 SAFs. Sem contar o Botafogo, que não apresentou balanço, mas que provavelmente deve fechar com prejuízo, 5 SAFs em 2024, 2023 e 2022 acumularam mais de 1,2 bi de prejuízo. Futuro. É exatamente essa a preocupação desses dois especialistas em finanças no futebol. Está faltando também uma estruturação de negócio para o mercado internacional, para o Brasil não ficar refém única e exclusivamente do seu mercado. Eu acho que essa talvez seja o maior desafio, o fair play financeiro, né, equilibrar as finanças, e o segundo, poder aumentar as receitas para aumentar o nível de investimento. Os clubes precisam estar comemorando seus 200 anos. Né? Muitos comemoraram o 100, o centenário, mas será que eles vão durar 120, 130, 150? Então, assim, a gente precisa começar a tomar cuidado com as ações, porque elas podem gerar problemas no médio e longo prazo. Né? E Paraná Clube é um exemplo claríssimo do que poderia acontecer com outros clubes de porte até maior do que ele. E o assunto de finanças e até de fair play financeiro é algo muito recorrente entre os torcedores, nas redes sociais e, claro, também com os dirigentes. E agora o novo presidente da CBF, o Samir Chowdhury, garante que o projeto vai ser discutido. Estamos assinando a portaria que cria o grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro, uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperavam por essa prática. E a CBF, em sintonia com esse pleito, está liderando essa mudança. Este GT será formado por representantes da CBF, federações estaduais, clubes da Série A e B, além de especialistas em finanças, governança e direito esportivo. Queremos um debate plural e técnico que reflita a realidade do nosso futebol. E já começamos com transparência. Clubes e federações terão 5 dias a partir de hoje para manifestar interesse em participar. Em 90 dias, teremos um conjunto normativo pronto, regras claras para promover equilíbrio financeiro, transparência e sustentabilidade nos clubes. Essa é a nova CBF, ágil, aberta ao diálogo e comprometida em resolver questões estruturais. O fair play financeiro não é mais uma promessa, é um projeto em andamento e vamos construí-lo juntos. Essa tela é interessante porque ela mostra quem fatura e quem conta as moedas, né? Então você tem aí os maiores faturamentos e também as maiores dívidas do futebol brasileiro em 2024. Flamengo, Palmeiras e Corinthians são os clubes que mais faturaram, até com uma certa vantagem em relação a São Paulo e Fluminense. E, por exemplo, do primeiro para o quinto, o dobro praticamente, né? Olha a diferença. Já as dívidas, o Corinthians lidera, a dívida do Galo também é bem alta, hein, Mari? É muita coisa. Aparecem Botafogo, Cruzeiro
e São Paulo. O CEO do Atlético, Rafael Menin, ele até explica esse desenho da dívida, que ela varia de 1,4, 1,8 para 2,3, mas é porque em alguns relatórios desconsideram os valores que o Atlético também tem a receber de outros, então esse número parece menor em alguns momentos. Mas quando você faz a conta sem nada do que o Atlético tem a receber, de jogadores que ele vendeu, etc., chega nesses 2 bilhões, que é um número muito alto. O Atlético não fez, a SAF do Galo não fez aquela recuperação judicial, não fez, como outras SAFs fizeram durante todo o processo. E dito pelo próprio CEO, por uma escolha, porque o Atlético não queria dar calote nos bancos. Mário Marra, quando a gente fala de fair play financeiro, a gente fala de quê? Porque o pessoal fala de fair play financeiro, de um limite para gastar, ou você não pode gastar, mas o que é o fair play financeiro na prática? Podemos trazer aqui exemplos também no futebol europeu. É você conseguir provar que você tem como se equilibrar e viver financeiramente com um planejamento que você tem. Tipo, eu quero ter... Você falou de exemplos na Europa. A Europa tem um exemplo, na Espanha tem um exemplo, na Inglaterra tem um outro exemplo. O que eu estou mais acostumado é o exemplo da Inglaterra. Existe um número possível de permitido de endividamento anual. Os clubes podem ter dívida, porque dívida também pode ser investimento. Por exemplo, um estádio, reforma de um estádio. É a contratação de um jogador, né? Exatamente. Então, é possível ter dívida? É possível. É desejável? Não, desejável é que você não precise ter dívida. Mas, se você vai ter a dívida, você tem que ter um limite para essa dívida, porque senão você vai se ferrar. Daqui a pouco você não vai conseguir arcar com os compromissos que você está se comprometendo. Na Premier League, na FA, né? Não só na Premier League, nas divisões, nas 4 primeiras divisões da Inglaterra, o limite é 105 milhões de libras acumulados em 3 anos. Alguns clubes ultrapassam isso. A gente viu na temporada 2023-24, o Everton tomar uma punição de 10 pontos. Ele recorreu e a punição caiu para 8 pontos. O Nottingham Forest também. Esses clubes correram risco de cair, não caíram. Mas o Derby County chegou a perder 21 pontos. E ele estava tendo reforma de estádio. E ele caiu. E é um clube histórico, considerado academia 5 estrelas. Formação de jogador, tipo, né, assim... o Wayne Rooney trabalhou lá na base. E alguns jogadores importantes saíram de lá. A formação de jogador do Derby County é considerada 5 estrelas. E ele perdeu 21 pontos. E ele teve que abrir mão dos seus jogadores da sua formação. Mas tudo isso para que o modelo seja sustentável. Senão... alguns clubes vão desaparecer. E vocês acham que aqui no Brasil essa discussão vai para frente, vai funcionar, ou é só esse tipo de promessa de quem está chegando agora e quer atender aos desejos, ao desejo de alguns clubes e alguns dirigentes? O que vocês acham, hein? Eu não chego a ser muito otimista. Eu acho que tem a necessidade, é óbvia a necessidade, até pelos números que a gente acabou de ver na tela. Só que eu sempre fico na questão das ligas, né? Os clubes brasileiros não conseguiram chegar num denominador comum para formar uma liga, para tomar conta do futebol, enfim, para conseguir vender. Inclusive, seria o caso de vender, né, a imagem, né, a transmissão do futebol brasileiro para o exterior, que nem estava na reportagem, de trazer mais dinheiro para cá para justamente ajudar nesse equilíbrio. E até dividir esse bolo de uma maneira mais igualitária. Exatamente. Nem isso foi possível, nem isso eles conseguiram chegar à conclusão. Então, eu não tenho, assim, eu vejo a necessidade, é óbvio que tem necessidade disso. A gente viu ali, por exemplo, o Corinthians com 2 bi, o Atlético também, enfim. Só que eu não tenho tanto, enfim, esperança, assim, nesse assunto, não. É que a conversa vai para esse lado, né? Algumas equipes recebem mais do que as outras, então você vai exigir... Cada um vai querer ver o seu lado. Né? Exatamente, vai querer ver o seu lado. Vamos, a gente segue acompanhando então os clubes que estão envolvidos no Campeonato Mundial Interclubes, e as nossas telas já viraram para o rubro-negro, Mari. E o nosso telão também já virou e mudou o repórter. Pedro Henrique Torre mais uma vez aqui no Sport Center com as informações do Flamengo. Pedro. Pois é, Flamengo que
estreia contra o Esperance, me deu uma amnésia na primeira participação aí, mas do Esperance da Tunísia, dia 16, nos Estados Unidos, mas a delegação só embarca amanhã, 23 horas, o voo sai do Aeroporto Internacional do Galeão. O Flamengo divulgou agora há pouquinho a programação, então sai 20 horas do Ninho do Urubu, ônibus. A torcida promete fazer uma festa se a chuva não atrapalhar. Aí 23 horas o voo decola e aí de manhãzinha na quinta-feira, 7h45, pousa lá em, aí a Mari que tem que falar, Atlantic City, lá nos Estados Unidos. Eu peço que a Mari depois corrija a pronúncia, por favor. Então aí o Flamengo faz a sua preparação. Nova Jersey faz a estreia também contra o Esperance no dia 16 e por enquanto tá só, entre aspas, com o Jorginho como novo reforço para o Mundial, né? O Jorginho que está aí já no Ninho do Urubu fazendo os trabalhos, camisa 21, foi apresentado. Por enquanto ele é o reforço, a janela fecha hoje. O Flamengo tem aquele interesse no Okafor, que pertence ao Milan, esteve no Napoli, 15 milhões de euros ali o valor de mercado, está em conversas. Também tem o Carrascal, Flamengo nas conversas com o Dinamo de Moscou, mais otimista em relação a esse colombiano de 27 anos, cerca de 12 milhões de euros. Então as conversas estão em curso aí. O Flamengo espera que todo mundo que está a serviço das suas seleções chegue amanhã no Ninho do Urubu e aí sim empacota todo mundo e aí todo mundo vai para os Estados Unidos. Bom, o vídeo é isso aí. Tem a programação do Flamengo, como o Pedro Henrique Torres passou pra gente, vai ser a partir das 11 horas de amanhã. A gente vai pegar o avião, a gente vai para os States. Vamos pro Campeonato Mundial de Clubes. Flamengo já de embarque, a nação já tá movimentando. A gente vamos fazer o aerof lá, porque o Flamengo vai e a gente vai junto. Agora, cara, detalhes importantes. O Flamengo tá na procura de reforços, porque tá só no Jorginho até o momento, mas tem o Carrascal, tem esse Okafor e a princípio são esses dois. Tem outros que foram sondados, mas sem condição. E vamos ver o que chega até o final do dia. Tem até hoje. Possa ser que tá bem encaminhado, algo do tipo ou não. Agora vamos olhar para esses números aqui, ó. Esses números ali, ó. Cara, é impressionante. São fatos. E o Corinthians quer sempre se colocar igual o Flamengo. A última entrevista que eu vi do ex-presidente lá, do Augusto Melo, lá era no TNT Esporte, ele falando que o Corinthians arrecadou 3 bi, não sei o que, um monte de coisa. Mas, cara, olha pro outro lado. Top 5 de dívidas. O Corinthians 2.300 e alguma coisa, mas isso é o resumo. Eu acredito que tem mais ainda. Cara, não tem como comparar. E o pior disso tudo é que eles não reconhecem que tem que reformular os pensamentos dele para pôr o Corinthians em dias. Corinthians, o Atlético Mineiro, não, continua contratando e tudo daquele jeito. A trancos e barrancos. Tu acha que chega lá? A tendência é ficar pior, como tem aumentado a dívida. Mas parabéns, bye bye, continue assim. Eu não quero que você pense que nem o Flamengo lá do Bandeira de Melo. Continue nessa pegada. Ó, sem dó, tá certinho. Beleza? O vídeo é isso aí, tamo junto. E antes de mais nada, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta, diz aí o que você acha de tudo isso aí. E meta aquele dedo no like para ajudar, porque ajuda demais a fortalecer o canal e elevar ainda mais, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.